E é possível prevenir e até tratar o colesterol alto com uma alimentação saudável e atividades físicas. Por isso, convidamos a nutricionista Jéssica Horta para conversar com a gente. Bom dia, Jéssica. Seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia, meninas. Então vamos falar um pouco, entender um pouco mais aí do colesterol, né? Ele exerce um trabalho importante no funcionamento do nosso organismo. Mas quando que ele fica perigoso? Pois é, muita gente acha que o colesterol ele é ruim, né? E o colesterol ele é necessário, é uma gordura fundamental no nosso organismo. Ela participa da membrana celular, da constituição da membrana celular, a síntese de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, síntese de vitamina D. Então, o colesterol ele tem um papel importante no nosso organismo. O que a gente tem que atentar é o equilíbrio dos nossos dois tipos de colesterol. A gente tem o colesterol HDL, que a gente comumente chama de colesterol bom, né? Que ele faz o quê? Ele faz o transporte do colesterol das artérias de volta para o fígado, que é o local que ele é sintetizado no nosso organismo. Então, esse equilíbrio entre o LDL, que eu esqueci de falar, o LDL, que comumente a gente chama de colesterol ruim, que ele faz transporte reverso. Então, com o aumento do LDL, pode acumular, sim, gordura nas artérias, né? E esse fluxo sanguíneo fica preocupante. Então, o importante é esse equilíbrio entre essas duas taxas, mas o colesterol, ele é necessário no nosso organismo. E, Jéssica, a gente viu na fala, né, na última fala da reportagem, em que a entrevistada, ela comentava sobre pessoas magras que também podem ter colesterol alto, né? O que a gente pode falar sobre isso? Pessoas obesas automaticamente têm colesterol alto ou não? E pessoas magras também podem ser vítimas disso? Pois é, tá aí também um grande mito, né? Os magros podem sim ter o colesterol alto, né? Eu encontro muito isso no consultório, que a gente até chama dos falsos magros, né? Com colesterol taxas altíssimas e às vezes um obeso não tem, né? É claro que é uma chance maior, né? Levando em conta às vezes o estilo de vida, né? Os alimentos consumidos, mas não é de fato real, realmente assim. Pode haver exceções, o magro pode ter e o obeso não. E o colesterol alto é considerado um fator genético? Isso é até, desculpa te interromper, Maria, é interessante a gente falar sobre isso, porque quando lê fator genético, parece que é algo fatalista, né? Eu nasci, automaticamente eu vou vir com aquilo. Mas tem muito mais a ver com hábitos, né? Que também são herdados, né? Hábitos alimentares, falta de exercício físico. É o fator ambiente, né? Verdade. Ele também é muito importante. Eu falo que também, às vezes, é mais importante do que a genética herdada. Sim, né? Como eu falei, o colesterol ele é produzido no organismo, no fígado. Cerca de 70% do nosso colesterol é produzido no fígado. Os outros 30% são provenientes da alimentação. Então, você vê que a gente tem um percentual maior de fabricação no nosso próprio fígado. E aí entra o fator genético, né? Que pode realmente fazer uma alteração. Porém, temos 30% aí que a gente pode modificar a alimentação, né? Melhorar hábitos, né? Elevar o HDL e diminuir o LDL, né? Então, a gente consegue com a alimentação, sim. Vamos falar agora, então, sobre alimentos ricos em fibras. Isso ajuda a combater também o colesterol alto, Jéssica? As fibras auxiliam, né? A fibra melhora, então, a função intestinal. E nessa melhora da função intestinal, não sobrecarrega, né, as nossas artérias de gordura. Faz com que ele seja realmente descartado, né? Nem tudo, o colesterol não é todo absorvido no organismo, ele também é excretado. Então, sim, aumenta essa mobilidade intestinal e ajuda sim. E muito se fala sobre o óleo de coco, né? Como aí um item imprescindível aí no controle do colesterol, no auxílio do emagrecimento. É verdade isso? Ele é realmente isso tudo? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto não é bem assim? O óleo de coco virou o queridinho da vez, né? Todo mundo chega perguntando. E o óleo de coco, ele é uma gordura, né? Uma gordura boa, uma fonte boa de gordura, porém é uma gordura. Então é importante a gente atentar também à quantidade. Porque às vezes a gente fala que o óleo de coco você pode usar em diversas preparações. Pode sim, mas uma quantidade também com medida, né? Nada muito também. E emagrecimento realmente é um grande mito, né? Porque, como eu disse, ele também é uma gordura. Para a questão de caloria, ele também entra como bastante caloria, por ser uma gordura. Uma fonte boa, porém uma gordura, né? Tem outros óleos até mais interessantes, o de canola, né? O azeite, o óleo de linhaça. Pensando na redução do risco cardiovascular, esses outros óleos são até mais interessantes do que o óleo de coco em si. Mas é uma fonte de gordura boa também. E a Mari comentou agora sobre emagrecimento, né? Hoje em dia, nessa era das redes sociais e dietas mirabolantes, de que forma isso está prejudicando na alimentação saudável das pessoas de uma forma geral, Jéssica? Tem muita coisa que é verdade e tem muita coisa que não é bem assim, né? E as pessoas acabam acreditando em tudo que vê.
às vezes é interessante o que a gente procurar saber, né? Consulte seu nutricionista, leva lá, eu falo sempre para meus pacientes, leva escrito tudo que vocês viram, que vocês têm dúvidas, né? Que a gente tira lá no consultório. É importante a gente realmente ter esse direcionamento, porque são muitas informações, igual o óleo de coco. Às vezes a pessoa usa de uma forma exagerada e isso vai impactar no colesterol. E ela acha que está ajudando e não é bem assim. Então, tem que ficar um pouco alerta com isso. E fazer um trabalho personalizado. Exato, né? é justamente sobre meio que isso que eu ia perguntar, porque a gente pensa muitas vezes nessa questão só do emagrecimento e não leva em conta o colesterol. Você nota que existe um desequilíbrio nesse sentido, a pessoa às vezes vai em direção a uma dieta e não para pensar nem um pouco que o colesterol pode estar sendo afetado e tem a ilusão de que você está emagrecendo, que é sinal que o colesterol está bem também? Sim, muitas vezes eu pego isso, pacientes que fizeram várias dietas, né? E hoje em dia está muito usual também a dieta rica em proteína, rica em gordura. Para emagrecimento, ok, ela até pode funcionar, mas realmente pensando nas taxas de colesterol, isso eu pego muito no consultório. Taxa de colesterol elevadíssima, justamente devido a essas dietas muito restritas, curto período, né? A gente sabe que também dietas em curto período podem aumentar, tendem a aumentar o colesterol ruim. Então, é bem preocupante que isso venha acontecendo. As pessoas realmente estão pensando mais na estética do que na saúde, né? Ou seja, é uma ilusão que muita gente realmente tem, né? A gente acredita... E uma ilusão arriscada, né, Exato, Mayra? atrela só essa questão de estar tendo resultado estético, sinal de que está tudo bem por trás ali, mas não é bem assim, a gente tem visto cada vez mais, não só com relação ao colesterol, mas com relação a outros problemas que também podem ser desencadeados aí por uma dieta... Quando a gente pensa em dieta desregrada, né, a gente pensa justamente no oposto, mas eu acho que a gente pode pensar também numa dieta desregrada com o objetivo de emagrecer. Não é porque está emagrecendo que aquilo é positivo, né? Então, isso é muito uma ilusão que eu acho que as pessoas promete têm milagres, Exato, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Essa ilusão de que uma coisa quer dizer a outra que não tem nada a ver, né? Uma dieta muito restrita, eu falo, tanto em alimentos ruins, né, como em gorduras e proteínas. Muitas vezes as pessoas até esquecem dos legumes e verduras nessas dietas restritas para emagrecimento mesmo. E aí fica uma coisa restrita. Tudo que é restrito, né, não é legal. Realmente, a gente parece balela, que a gente sempre fala, enfatiza isso, mas o equilíbrio realmente é o que traz resultado para a saúde e para o corpo estético também. Né? Tem que ficar atento, senão é um preço muito caro a se pagar, Exato. né? Vamos conferir a mensagem do José Otávio, nosso telespectador de BH. Ele manda o seguinte: Jéssica, meu colesterol está bem alto e sempre tivemos casos na família. Até que ponto é genético e até que ponto é a alimentação? Obrigada pela pergunta, José. Aí fica para saber do José se ele já fez uma mudança, né? Uma reeducação alimentar por um período, uma reeducação mais severa, né? Às vezes, dependendo do quanto está essa taxa, a gente realmente tem que entrar com uma alimentação mais restrita, né? Restringir bastante fonte de gordura, restringir carnes gordas, né? Se ele já fez isso, né? Com acompanhamento nutricional por um tempo e realmente não viu o resultado, talvez seja um fator genético e aí seja importante realmente ele procurar um médico para entrar com a medicação aliada também à alimentação, que sempre terá que ser saudável, né? Porque só a medicação também não vai fazer esse efeito, né? Muito importante também, remédio também não faz milagre, né? Não. Tem que ser a combinação do esforço do médico com o do paciente também, né? E a pergunta do Geraldo de Juiz de Fora é uma pergunta que eu acho que muita gente talvez tenha essa dúvida, porque a gente sabe que muitas pessoas são adeptas da banha de porco para cozinhar. Ele quer saber se a banha de porco é mais prejudicial do que o óleo de soja. É aquela questão que eu falei. O óleo de soja não é um vilão também, né? É uma gordura também que não é ruim, tão ruim assim. O que a gente tem que pensar é na quantidade. Eu, particularmente, não acho legal a banha de porco justamente porque as pessoas tendem a usar muito. Principalmente agora, porque acham que realmente é uma gordura tão boa assim. E é uma fonte de gordura. Não é uma fonte de gordura das melhores, não. Prefiro que ele use o óleo de soja, pensando assim. E a quantidade menor também. É sempre pouca quantidade, não precisa realmente de fazer, né, aquela imersão no óleo. Pensando nas frituras também, né? É interessante que não se faça muito mais fritura hoje em dia. A gente tem outros jeitos de fazer. Né? A imersão no óleo, seja na banha, né, ou no óleo propriamente dito, não é muito legal. Então, você podendo escolher, assim, o que você sugere para o nosso público? Entre a banha de porco e o óleo de soja, óleo de soja. Prefiro. Né?
E numa quantidade também menor. Isso. Hoje em dia muito se usa também azeite, né? Às vezes no lugar do óleo. Isso também é indicado, Jéssica? Pode ser usado sim. Existia um mito antigamente que o azeite, né, aquecido virava uma formulação muito terrível. E não é bem assim. A gente pode sim usar o azeite também. Acaba que o azeite às vezes é uma fonte mais cara, né? E a pessoa não quer colocar sempre. Então eu falo, vamos intercalar, né? Deixar o azeite para salada. Pode usar o seu óleo com uma quantidade moderada sempre, né? Mas pode usar. Até pela questão do sabor, né? Porque o azeite tem um sabor mais pronunciado, então em algumas coisas o óleo de soja tem um sabor mais neutro, né? Então as pessoas preferem ele por isso. Mas é isso que você disse, ter essa noção de usar com equilíbrio. Se você tá fazendo um monte de fritura todo dia, não interessa, você tá usando azeite, você tá usando óleo de soja. Não é isso que vai mudar. Não é isso que vai mudar. Então é realmente ter essa consciência aí, né? De ver qual que você usa mais no dia a dia, as formas de substituir. Porque se você tá colocando seu azeite numa salada todo dia, já é um sinal de que você tá ali fazendo uma coisa bacana, né? Sinal de que você tá preocupado com a sua saúde. Se você tá usando azeite pra fritar uma batata todo dia, já não é muito legal. E o colesterol alto, ele também é fator de risco aí para outras doenças? Quais são aí os pontos de atenção, para além do simplesmente o resultado ali do exame do colesterol, que podem ser aí preocupantes? Pensando nas taxas de colesterol, então, eu falei do equilíbrio, né, entre o HDL e o LDL. E o LDL aumentado, ele acaba que acumula, então, nas artérias, né? Essa gordura faz uma camada nas artérias, interrompe, diminui o fluxo sanguíneo, né? Que vai para outros órgãos, né? Então, é importante a gente atentar a isso, porque pode gerar um AVC, um infarto, risco maior de doenças cardiovasculares, né? Então, é importante a gente tentar esse perigo do acúmulo nas artérias, né? Que interrompe esse fluxo sanguíneo. Então, fica comprometido. Falávamos, né, no bloco anterior sobre essa questão da combinação entre alimentação saudável e também medicamentos, né, para alguns casos específicos. É possível resolver essa questão do colesterol alto só com uma coisa ou outra ou não? É uma combinação? É importante a combinação, né? Até pensando no fator genético, quem já tem, né, e precisa entrar com a medicação, só a medicação sozinha não vai fazer o efeito. É importante que também mantenha os hábitos saudáveis, né? Para que realmente o remédio tenha eficácia, né? E existem alguns alimentos que quem tem, além daqueles óbvios, né, que a gente já sabe, né, fritura, enfim, aquilo que já é bem na cara, que todo mundo já sabe que deve evitar, mas mesmo assim come. Existem alimentos que, quem tem colesterol alto deve evitar e muitas vezes a gente não sabe que eles podem ser vilões. Muita gente consome o próprio leite, né? O leite integral. Eu aconselho, dependendo do nível da taxa, a gente usar leite desnatado, iogurte desnatado, né? Queijos amarelos também, né? Mussarela, bem prejudicial para o colesterol elevado. Então, prefiro queijos brancos, né? Ricota, né? Essas coisas assim, carnes magras também, né? E eu falo carnes magras, às vezes a pessoa pensa no frango, um frango com pele. Não, um frango sem pele, né? Uma carne vermelha mais magra, sem aquela capa de gordura. Então, é mais ou menos o que a gente já sabe, né? E além da importância de tirar certos alimentos, tem a importância de incluir certos alimentos, né? É importante também a gente incluir gorduras boas para elevar o nível do colesterol, que a gente chama de bom, e fazer esse equilíbrio, né? Então, frutas como abacate, né? Cereais integrais, grãos, né? Azeite também. São fontes de gordura boa. E para quem não tem o colesterol alto, fazer esse equilíbrio entre as duas coisas já é o suficiente ou também tem que evitar essas outras coisas que você disse, como leite, etc? O importante é a gente estar sempre atento, né? Fazendo esse acompanhamento, né? Porque, né, depois a gente vai entrar nesse tópico que é realmente silencioso. Então, é importante a gente estar sempre fiscalizando, né? É importante a gente fazer nossas taxas sanguíneas regularmente para realmente observar, né? E se for necessário a gente excluir ou diminuir por um período, né? Perceber que precisa de fazer um equilíbrio maior aí. E o nosso telespectador Leonardo de Ribeirão das Neves, inclusive perguntou sobre a questão do azeite, né? Ele queria saber se é verdade que incluir o azeite na dieta é bom no controle do colesterol. Foi respondido, mas tem mais alguma outra orientação que a gente pode deixar para o Leonardo, Jéssica? Continua fazendo assim, que é ótimo. Realmente, eu falo que é uma colherzinha de chá, né, gente? Não precisa também de colocar bastante, não, porque também é uma gordura, né? Pensando, né? Às vezes ele está preocupado com o emagrecimento, o sobrepeso, né? É uma gordura, tem caloria, então é importante a gente colocar também uma colherzinha de chá, já é suficiente na salada. Vamos falar agora um pouco de exercício físico, né? Qual que são os papéis das atividades, o papel das atividades físicas, aliado, obviamente, à alimentação saudável, nesse cenário todo aí para o controle do colesterol?
A atividade física é muito importante também, né? Entra como segunda colocada e a alimentação vem primeiro, mas a atividade física também, né? Ela faz esse equilíbrio entre as taxas, né? Ela aumenta o HDL e diminui o LDL, principalmente os exercícios aeróbicos, né? O gasto de energia, principalmente eles fazem esse aporte aí, esse equilíbrio entre os colesteróis. E a Beatriz de Contagem, ela pergunta, quem está com o colesterol alto pode comer ovo? O ovo é uma fonte de gordura também. A gente tem aquele componente, a gema do ovo, ela tem colesterol, né? Ela tem uma fonte grande de colesterol. Então, realmente, para quem está nesse momento com uma taxa muito elevada de colesterol, realmente restringir talvez o ovo é uma ideia boa. Né? Depende da quantidade também que ela come, mas depende também, é por isso que eu falo que é muito individual, depende de quanto está a taxa, né? Depende da quantidade que ela come de ovo por dia, né? Mas dependendo da quantidade, se realmente está muito elevado, eu aconselho a ela que dê um tempo na quantidade de ovo, sim. Você já comentou aí que o colesterol é uma doença silenciosa, né? O que isso significa exatamente e como que isso dificulta também o diagnóstico e o tratamento? Por ser silenciosa, a gente pega geralmente as taxas já muito elevadas, né? Com um risco cardiovascular muito maior. Né? A gente tem até alguns sinais que podem aparecer para gente. A gente tem até os chamados xantomas, que são aqueles pequenos acúmulos de gordura na região dos olhos, né? Um fígado maior, um baço maior, né? Problemas em sais biliares. Mas isso tudo a gente vê quando ele já está com a taxa bem elevada, né? Por isso que eu falo que ela é silenciosa e por isso que eu falo que é tão importante a pessoa ir ao nutricionista, né, ao médico regularmente, ver realmente esse perfil lipídico, né, essas taxas, para a gente observar antes que aconteça, antes que a gente tenha esses sintomas. E sabendo então, né, que é uma doença silenciosa, como saber se o colesterol está alto? Tá alto. Tem que depender desse fator genético ou não? Qualquer pessoa deve buscar o acompanhamento profissional, ainda que seja só para ter certeza de que está tudo bem. Qualquer pessoa, né, deve fazer regularmente exame de sangue, levar, né, no médico, na nutricionista, melhor ainda se fosse nos dois, né, para esse acompanhamento integral que a gente tanto fala, né, seria o ideal que a gente fizesse pelo menos 2 vezes por ano, né, regularizar essas taxas, observar, porque realmente por ser silencioso a gente não se preocupa tanto, né, não dá sinais para a gente como diversas outras doenças, né. E em função do estilo de vida também. Se a pessoa sabe que ela está levando um estilo de vida mais sedentário, se alimentando de forma errada, aconselho que ela procure sim fazer esses exames para observar as taxas. Provavelmente, né, alguma coisa a gente vai encontrar. E aí nesse meio aí meio online, por exemplo, né, a gente vê aí muitas pessoas realmente dando dicas, falando de coisas que são boas para ajudar aí no controle do colesterol. Fica sempre aquela dúvida, será que é verdade mesmo? Será que não é? Um deles, por exemplo, é o vinagre de maçã. Fala um pouco pra gente do vinagre de maçã, ele realmente é positivo? Como ele pode ser usado para ajudar aí nesse controle? O vinagre de maçã também bombou recentemente, né? Não sei quem começou, mas todo mundo agora me pergunta do vinagre de maçã. E ele não é de todo um mito, né? O vinagre de maçã realmente ele tem ácidos que ajudam na função hepática. Então ele pode até auxiliar nessa questão da gordura do fígado, esteatose hepática, né? Ele auxilia, não é milagroso, né? Mas ele ajuda. Aliado a uma alimentação mais regrada, ele ajuda sim. Porém, a forma como se usa, né? Muita gente está usando tomar ele pela manhã, em jejum, né? E não tem um gosto legal, não precisa de ser assim. Falo que uma colher de sopa, uma colher de chá, na verdade, se a gente colocar na salada em uma preparação já pronta, já é suficiente por dia. Não precisa de beber ele em jejum ao acordar, né? Não precisa ser sofrido, não. Né? Pode incluir de uma forma mais agradável ali, né? A gente tem o costume de achar que para fazer resultado tem que ser sofrido, tem que ter gosto de remédio. Não é assim, né? A gente pode colocar ele, então, numa preparação, uma colher de chá, geralmente, em torno da salada, ou na preparação que você tiver feito, já é suficiente. E como que está o retrato, Jéssica, do brasileiro nesse contexto de colesterol alto? O que mudou nos últimos anos? A tendência é cada vez maior aumentar, né? Como você viu, um aumento grande nisso. Tem crianças, né? Adolescentes, então, né? Que já estão com alimentação bem ruim, pensando nem no fator genético, né? Pensando na alimentação. Cada vez mais a gente vê crianças com taxa de colesterol altíssimo, né? Você vê, e isso acumulado ao longo dos anos, o risco que não se corre, né? Eu falei do acúmulo da gordura nas artérias, imagina isso vindo de uma criança até um adulto, né? Como vai ser a qualidade de vida, o risco de infarto, de AVC muito maior. Por isso que a gente vê tantos infartos de AVC em pessoas mais jovens, né? Antigamente isso ficava para os mais velhos, né?
Hoje em dia, o quão antes a gente vê, né? Isso tudo é retrato dessa alimentação, dessas taxas de colesterol também que vão deixando, né? Vão ficando para trás. Ou seja, todo mundo tem que ficar atento, não é só um grupo específico, uma idade específica, todos nós temos que ficar muito atentos a isso nesse sentido. Ó, a gente recebeu a participação também do nosso telespectador Pedro Paulo de Betim, e ele diz o seguinte: fui na nutricionista e ela me recomendou cortar todo o carboidrato para cuidar do meu colesterol. É a saída? Depende de quão alto estava o colesterol dele, né? Eu não vejo o corte total como uma saída. Realmente depende, né, da conduta dessa profissional, do que ela observou de taxa. Por isso que eu falo que é tão individual. Eu opinar sem ter visto, né, a idade, as taxas dele, se tem um fator genético ou alguma outra doença de base, né? Realmente fica complicado. Eu, particularmente, não excluo completamente, né? Tem até outras coisas mais importantes do que o carboidrato para se retirar em questão de colesterol alto. Mas aí é questão de observar mesmo de forma individual, né? Às vezes a taxa dele estava muito elevada e realmente teve que ser retirado, mas além das gorduras, fontes de carboidrato. É caso a caso, realmente é muito individual. E exige essa atenção também personalizada, né? Bate-papo tão gostoso, a gente nem viu o tempo passar. Muito obrigada, Jéssica, pela sua presença e por todas essas orientações preciosas para o nosso público que está aí ligadinho, participando, mandando as dúvidas, né? Obrigada. Obrigada a vocês, meninas.